E aí, galerinha, tudo bem? Tô aqui no cenário diferente hoje para gravar para vocês. E o tema da nossa aula hoje já tá aí, olha, globalização e cultura. Então, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Primeiro, globalização é essa conexão, essa integração, essa interdependência que existe entre os países do mundo, que foi facilitada graças ao avanço da tecnologia na área de transporte e na área de comunicação. Os transportes facilitaram aí a ida e vinda de pessoas, de mercadorias entre vários lugares. E os meios de comunicação facilitam aí a troca de informações, de conhecimento, de valores e etc, tá? E cultura? Cultura são os costumes, são os hábitos dos povos, que se manifestam aí por meio da língua falada, da religião, da música, da dança, dos hábitos alimentares, entre outros, tá? Então, o mundo globalizado, esse mundo conectado que a gente vive, possibilita o contato entre várias culturas diferentes. Então, por exemplo, por meio da internet e da TV, eu tenho acesso à cultura produzida em outros países, da mesma forma que os outros países têm acesso à cultura brasileira. Agora, atenção a um ponto. Os países mais ricos, os mais desenvolvidos economicamente, eles têm mais possibilidade de difundir, de espalhar a sua cultura pelo mundo. Por quê? Porque eles têm mais poder de fazer propagandas e também porque a maioria deles são sedes de grandes empresas transnacionais. Empresas essas que instalam filiais em todo o mundo e levam consigo a cultura, os hábitos de seus países de origem, né? Culturas ligadas aí ao entretenimento, à moda, né? Aos hábitos alimentares, etc. e tal. Muito bem. Então vamos a alguns exemplos. A cultura consumista, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Um modo de vida dos estadunidenses, assim, boa parte da população é altamente consumista. Esse estilo de vida tem se difundido, tem se espalhado cada vez mais pelo mundo. É cada vez mais comum encontrar pessoas consumistas que compram sem a necessidade, o que não é legal, né? Porque o ideal é a gente consumir de forma consciente o que a gente precisa, né? Não de forma desenfreada, somente para se mostrar, para agradar ao próprio ego, o egoísmo e assim por diante. Mas é uma cultura que vem e que está se difundindo pelo mundo. Outro exemplo, o jeans, por exemplo, ele foi inicialmente criado na França, depois desenvolvido nos Estados Unidos, e foi de lá que, através de astros da música, do teatro, do cinema, se popularizou no mundo inteiro. Então, hoje você encontra pessoas na Indonésia, no Brasil, na Rússia, no México, em todos os países aí, usando jeans. Outro exemplo é o hot dog, ou o famoso cachorro-quente, que ele também é um hábito alimentar criado nos Estados Unidos e que se difundiu por todo o mundo. Sem falar, gente, na língua inglesa, que também, né, existe nos Estados Unidos, digamos assim, falada nos Estados Unidos e se difundiu pelo mundo. Inclusive, é uma disciplina até obrigatória nas escolas brasileiras. Eu tenho certeza que você já ouviu expressões como hambúrguer, surf, rock, like, site, e-mail, game. Todas essas palavras aí da língua inglesa, elas se tornaram comuns no Brasil. E isso mostra a influência
da língua inglesa, da cultura norte-americana no território brasileiro e também em vários outros países do mundo. E aí, gente, isso leva uma tendência à homogeneização. O que é isso? É quando pessoas no mundo inteiro têm hábitos muito parecidos. Então, pessoas no mundo inteiro comendo cachorro-quente, tomando Coca-Cola, usando jeans, usando carros de mesmo modelo, da mesma empresa, tá? E tudo isso dá uma ideia, assim, da formação de uma aldeia global, onde pessoas, mesmo morando distantes umas das outras, elas têm hábitos iguais, ou pelo menos muito parecidos. E aí você pode dizer, ué, mas e as culturas locais? Elas vão desaparecer? A cultura nordestina, a cultura dos povos indígenas, né? A cultura de vários outros povos no mundo, elas vão ser engolidas, elas vão ser aniquiladas por essa cultura global que geralmente, muitas vezes, é imposta, né, pelo modo capitalista de se viver? Não. Existem também os movimentos de resistência. Que movimentos são esses? São justamente povos que não deixam morrer a sua cultura. Eles fazem de tudo para continuar transmitindo seus hábitos, seus valores para os seus descendentes, né? E aí a gente tem os povos indígenas no Brasil, nós temos o exemplo aí que eu coloquei, os povos cazaques, né? O povo Maasai no continente africano. Então, assim, são povos com culturas preservadas e que lutam para continuar preservando. Então, assim, a gente tem acesso a culturas produzidas em outros países, mas a gente também não pode deixar a nossa cultura morrer, né? É bom ter acesso a outras culturas, porque isso gera também uma diversidade. Porém, é necessário também cuidar da nossa história, da nossa tradição, daquilo que nos dá uma identidade, né? E a imagem dos representantes dos povos indígenas no território brasileiro. E para finalizar, gente, eu quero só lembrar para vocês, né, destacar que algumas culturas elas podem ser mais preservadas do que outras. Por quais motivos? Bom, pode ser que algumas estejam isoladas geograficamente. Muitos povos indígenas na Amazônia, por exemplo, eles não têm muito contato com outros povos. Então, eles ficam com a cultura mais preservada devido ao isolamento geográfico. Outro fator é a baixa tolerância e abertura a outras culturas. E aí eu posso citar o povo árabe, né? Boa parte deles não toleram muito outras culturas. Então, eles não se abrem muito a novas formas de viver. Eles são mais fechados e não permitem que outras culturas dominem sobre eles, digamos assim. E outro fator também pode ser a exclusão digital. Milhares de pessoas no mundo não têm acesso à internet, ao celular e até mesmo à TV. Muitos não têm esse acesso. Então, isso também pode levar a uma falta de conhecimento de outras culturas, de outras formas de viver, o que leva também a uma preservação maior das culturas desses povos, tá certo? É basicamente isso. Nós temos uma atividade aqui para que a gente possa refletir sobre o assunto que a gente estudou agora, tá bom? Bons estudos!